Talvez porque você sofra com ansiedade, ou talvez porque você tenha ataques de pânico, por exemplo, ou talvez porque o sistema hormonal esteja desregulado, talvez porque você queira ter uma vida menos ociosa, uma saúde física aprimorada, ou simplesmente porque você realmente sente que existe algo que não está certo, algo que não está bem encaixado na sua vida, que falta uma conexão, digamos assim, uma certa desconexão com o mundo, uma certa desconexão com si mesmo. O yoga pode ajudar. Olá a todos, eu sou a Daya do Yoga Sentado. Eu sou professora de yoga já há muitos anos, nasci no meio do yoga e hoje em dia eu venho através do meu trabalho, através desses vídeos, mostrar para as pessoas que o yoga é e deve ser acessível a todos, né? Independente da idade, independente do tipo físico, independente das condições, gênero, da onde você se encontra na sua vida. O yoga é para você se você quiser. Você deve ter acesso se você quiser, né? Atualmente, já há muitos anos, na verdade, né, nós vemos muito na mídia certas imagens quase circenses da prática de yoga, né? Uma coisa bem acrobática, bem inacessível, né? E que além de tem as posturas também mais assim avançadas, né, digamos assim, mais circenses, são lindas e têm o seu lugar, mas o yoga vai muito além disso. O yoga é uma forma de nós vivermos a vida, de nos ajudar a viver a vida de uma forma com mais propósito, com mais autenticidade, em que nós estamos mais alinhados com a nossa essência, digamos assim. Então, se por qualquer motivo você sente que yoga é algo que chama sua atenção, talvez porque você queira ter uma saúde mental melhor, talvez porque você sofra com ansiedade, ou talvez porque você tenha ataques de pânico, por exemplo, ou talvez porque o sistema hormonal esteja desregulado, talvez porque você queira ter uma vida menos ociosa, uma saúde física aprimorada, ou simplesmente porque você realmente sente que existe algo que não está certo, algo que não está bem encaixado na sua vida, que falta uma conexão, digamos assim, uma certa desconexão com o mundo, uma certa desconexão com si mesmo. O yoga pode ajudar. O yoga não está aqui para trazer todas as respostas, né? Não é também esse o objetivo da prática, mas é um conjunto de ferramentas que nos ajuda a viver melhor, como eu disse, né? com mais consciência e com mais autonomia sobre a nossa mente, autonomia sobre o nosso destino, digamos assim, sobre seguir aquilo que realmente faz sentido para nós, né? Tirando as camadas da expectativa dos outros, a camada das expectativas da sociedade, até as nossas próprias expectativas que nós construímos através dos tempos, mas que não diz respeito à nossa essência, que não traz realmente uma paz de espírito, né? Que é o que nós queremos. Não traz esse caminho de satisfação, digamos assim, né? Indo direto para o assunto, alguns vídeos atrás eu comecei a falar sobre alguns princípios mais básicos sobre o que é uma vida de yoga, né? Quais são os primeiros passos para iniciar uma vida de yoga, como aplicar essa prática no seu dia a dia, de um ponto de vista da moral e da ética, né? Então também tem a parte física, que é extremamente importante, mas o yoga é completo quando nós trazemos a prática fora da sala de aula e
nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia, né? E isso é um trabalho que é gradual, não é da noite pro dia, é um trabalho de uma vida, eu diria. E na verdade o yoga é isso, o yoga é um trabalho de uma vida. Nós vivemos em um mundo de polaridades, né? Onde nós precisamos de tristeza para ter felicidade, né? Precisamos desses opostos, do yin para ter o yang, da escuridão para ter a luz. E por conta dessa oscilação constante entre os opostos, muitas vezes nós ficamos loucos, né? No meio dessa oscilação. A gente não sabe como agir, ficamos ansiosos ou não sem saber qual é o melhor caminho a tomar, ou confusos, né? Então, e a vida é isso, né? A vida é feita dessas confusões. Então, em meio a esse caos que é ser humano, né? Que faz parte de ser quem nós somos, o yoga nos ajuda a encontrar um caminho de volta ao centro. Não significa que nós não sofremos, não significa que nós não cometemos erros, porque é importante cometer erro. O sofrimento também tem o seu local, né, para nós aprendermos. Mas nós queremos, assim como o sofrimento tem o seu local, a felicidade também, e os dois são passageiros, né? Então, em meio à escuridão e em meio à luz, nós temos que conseguir encontrar o nosso centro e seguir, né? Seguir com paz de espírito, com a consciência de que as coisas na vida passam, sejam elas boas ou ruins. Mas de novo eu estou indo numa tangente, né? Mas é importante falar sobre essas coisas, porque tira um pouco da pressão que nós colocamos sobre nós mesmos, sobre de objetivos, né? Alcançar, estar em um determinado patamar da vida, né? E na verdade a gente está aqui para aprender, experimentar e fazer o nosso melhor, né? E o yoga nos ajuda nesse processo. Enfim, falando sobre essa parte mais ética, moral do yoga, eu comecei com os princípios básicos dos 8 membros do yoga. Comecei falando sobre os yamas e os niyamas, que eu vou começar hoje. Os yamas seriam preceitos daquilo que nós não queremos fazer, nós queremos evitar, né? E os niyamas, aquilo que nós queremos trazer na nossa vida, né? Então, ouça esses preceitos conforme você vê os vídeos, como uma forma de autorreflexão, né? Sobre o que você sente quando você ouve essa teoria, essas palavras, como que você aplica esses preceitos na sua vida, se elas fazem sentido para você, só observa como você se sente, observa a sua mente, como a mente reage, né? Nesses momentos, e tudo isso já vai construindo, trazendo insights sobre nós mesmos, né? Conforme nós sempre trazemos a consciência para como o nosso corpo reage, nossa consciência, nossos sentimentos reagem, nossa mente reage. Bom, no último vídeo eu parei no último yama, então são 5. Eu parei no aparigrara. Aparigrara é a prática é o ato de você não querer possuir muito, entende? Não querer se agarrar às coisas. É difícil encontrar uma palavra que simbolize esse sentimento, mas é aquela ideia de soltar, desapegar, né? É o desapego. Desapegar, melhor palavra. Então, assim, o aparigrara seria o não apego. Nós, seres humanos, nós passamos por momentos de turbulência durante a vida, né? Então, nós temos esses opostos que fazem parte da nossa existência. Então, a vida, se a gente para pra pensar, é extremamente instável, né? Nós, às vezes, construímos certas ilusões nas nossas cabeças que nós temos controle sobre coisas que nós realmente não temos, ou que algo vai ser para sempre, quando nada é para sempre, né? A única certeza na vida é que não há certezas, né? Não tem como saber como que vai ser o dia de amanhã, como vai ser o futuro.
Então, essa incerteza, digamos assim, causa um mal-estar, não é mesmo? A maioria das pessoas, pelo menos, causa um certo mal-estar. Porém, a incerteza, ela faz parte da vida, né? Ela é a base da nossa existência. O nosso corpo está em constante mudança. As células mudam constantemente, os órgãos mudam constantemente. Então, as mudanças, apesar de a nossa tendência natural e até evolutiva, eu diria, é de uma certa resistência, né, a essas mudanças. Faz parte, porque a mudança pode nos leva para um lugar de desconforto, né? E nós não queremos. Desconforto não é gostoso, né? Nós queremos fugir do desconforto. Porém, é no desconforto que nós crescemos também, que nós amadurecemos. Sabendo que não é possível controlar a vida, não é possível controlar o futuro. Muitas vezes nós pensamos que a nossa carreira será de uma determinada forma para sempre, e aí no dia seguinte tudo muda. E aí a gente tem que se reinventar. Quantas pessoas, não é? Nós conhecemos que são demitidas e aí trocam completamente de carreira, mudam de profissão, começam algo novo, ou relacionamentos que acabam, né? Pessoas que estão juntas há muito tempo e aí do nada o relacionamento acaba. Então, assim, sabendo que essa incerteza faz parte da nossa existência, como que nós podemos estar bem com esse fato? Como nós podemos estar confortáveis dentro do desconforto que é a incerteza, que é a mudança? E tudo isso faz parte de Aparigrara, né? O apego. É o apego a ideias, pode ser apego a coisas materiais, né? Itens materiais, roupas, objetos, não é? Apego ao dinheiro. O apego, sem dúvida, pode ser material e esse é geralmente a conclusão mais óbvia, né, que nós vamos. Mas o apego também pode ser a pessoas, a relacionamentos, a ideais, né? A uma ideia de como nós devemos parecer, como nós devemos nos mostrar, nos portar, apego ao nosso corpo, como o nosso corpo deve ser, né? Deve ser mais gordo, mais magro, o nariz diferente, o cabelo diferente. Nós temos várias ideias que nós construímos para nós mesmos e a tendência é que nós nos apeguemos a eles, né? Como uma forma de proteção mesmo, né? Como um mecanismo de defesa. Apegar aquilo que nós nos conhecemos, né? Nos apegarmos aos lugares que não fazem mais sentido, seria muito melhor se nós simplesmente soltássemos e permitíssemos que o novo entre, né? E essa é uma grande questão da vida também. Quando nós estamos muito apegados independente do que seja, nós estamos enchendo a nossa vida de coisas que talvez não façam mais sentido, né? Coisas que talvez tenham feito sentido no passado, mas que hoje em dia não fazem mais. E esse apego ao passado nos impede de viver o novo, de experienciar novas experiências, de abrir espaço para que o novo entre e que talvez faça mais sentido com quem nós somos hoje. Então a Aparigrara fala sobre isso, sobre esse não apego. Uma reflexão que eu gosto muito sobre a Aparigrara e que eu li em um livro que fala sobre os yamas e niyamas há um tempo atrás, eles usam nesse livro um conto dos macacos, né? Então é um conto que diz que, na verdade não é um conto, é um fato, né? Que é uma forma de você caçar macacos é pegar um container, um vaso, e colocar uma noz dentro do vaso, tipo um amendoim. Esse vaso ele fecha quando o macaco coloca a mão dentro dele e tenta tirar a noz. Ele puxa a noz e o vaso, o container, fecha na mão dele. Então ele não consegue tirar,
ele não consegue tirar, e então as pessoas vêm e prendem o macaco, né? Então essa é a armadilha. Se nós pensarmos que a nós é o apego, né? E que a forma mais simples de escapar seria o macaco soltar essa noz, o que ele precisa é soltar a noz, a mão vai ser liberada e ele consegue fugir. Porém, ele se apega tanto àquela noz e ele entra em pânico porque ele está numa situação de perigo, que ao invés de soltar, ir para o caminho da liberdade, né? Soltar a noz e fugir, ele se apega ainda mais a ela, por medo. Então, a reflexão aqui que esse livro trazia é: qual é a sua noz? Quando você pensa, fecha os olhos um pouco e pensa. Quando eu penso em apego, o que me prende na ideia de apego? O que é a minha noz? O que me impede de soltar e ser livre? Então reflita sobre isso um pouco. Eu acho uma das reflexões mais interessantes, porque apego é algo quase de sobrevivência, né? É algo quase racional. E é realmente um aprendizado, não é algo que muda da noite para o dia. Mas é através de pequenos atos, né? E eu percebo na minha prática como pequenos atos de desapego se refletem em outras áreas da vida, né? Então, desapego aí tem materiais, no sentido de doar, né? As coisas que não, de tempos em tempos, fazer uma limpeza, né? Doar tudo aquilo que nós não queremos, que nós não precisamos, né? Roupas, principalmente, né? Às vezes nós guardamos roupas porque elas representam um momento da nossa vida, elas representam uma ideia de quem nós gostaríamos que nós fôssemos, né? Eu já tive muitas roupas que eu adquiri porque eu tinha uma imagem, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, por exemplo, do que eu queria ser, né? E aquela roupa simbolizava aquela imagem. E ao estar tão apegada àquela imagem, àquela roupa, eu me apego ainda mais àquela imagem. E a partir do momento que eu deixei ir, dei embora, doei, é quase como se um peso saísse da nossa consciência, porque é uma pressão, são pequenas pressões que nós colocamos em nós mesmos que vão acumulando ao longo do tempo, né? E que estão ali no subconsciente, né? E quando a gente toma esse ato essa ação, essa atitude de libertar, é também uma libertação emocional, é também uma libertação espiritual. E o yoga fala sobre isso também, né? Como tudo está conectado. Eu já expliquei num dos primeiros vídeos sobre como o yoga significa união. E como o que está fora é um reflexo do que está dentro. E o que está dentro também é um reflexo do que está fora. Não tem como nós dizermos onde começa e onde termina. Isso é tudo interconectado. Então, se nós queremos afetar o externo, nós precisamos afetar o interno. E vice-versa, se nós queremos afetar o interno, também nós precisamos afetar o externo. E a Parigrahara, para mim, pessoalmente, é algo que me faz refletir muito, sabe? Outra questão que eu penso muito sobre a Parigrahara, e em uma das minhas leituras, há um tempo atrás, que eu nem me lembro onde eu li, mas falava sobre como tentar desapegar é um paradoxo em si mesmo, né? Por quê? Porque quando nós tentamos desapegar, nós estamos criando uma tensão sobre aquilo, né? Então nós já estamos criando uma expectativa com relação ao desapego, né? Então você cria ainda mais resistência. E a ideia do desapego é exatamente soltar as resistências, né? Relaxar. Porém, na minha experiência, eu acho que é possível sim treinar o desapego, né? Mesmo sabendo que tentar desapegar é um paradoxo,
que nós, se estamos tentando, nós não estamos desapegando, né? Quando nós treinamos o ato do desapego, esse ato de soltar, o ato do relaxamento, ao longo do tempo se torna mais fácil desapegar, né? Por exemplo, no yoga, na prática física do yoga, nós fazemos esse trabalho de suavização. É normal que nós acumulemos tensão no corpo sem perceber. Muitas vezes nós estamos numa posição, por exemplo, como eu sentada, e sem perceber a gente começa a acumular tensão nos ombros, tensão no pescoço, nas mãos, no rosto, sem nem perceber. E é uma tensão que está ali por sobrevivência. Não tem um porquê necessariamente para ela existir, entende? Você não está colocando um esforço naquela área, né? Então, o trabalho do yoga nos ajuda a trazer conhecimento para essas partes do corpo que estão tensas, que estão em ação, sem necessidade, né? A ação desnecessária. E através dessa consciência, de pouquinho em pouquinho, nós começamos a suavizar, soltar. E quando nós relaxamos essas partes do corpo, é incrível como na nossa vida nós também começamos a notar nós relaxando perante as situações de tensão também, situações de desconforto. Então, eu adoro essa frase sobre tentar encontrar o conforto no desconforto, né? Aceitar aquilo que nós não podemos mudar aquilo que a gente pode mudar, sempre, claro, mas também aceitar que tem certas coisas que têm um tempo para serem mudadas, que é necessário que nós tenhamos paciência, né? E desapegar dessa necessidade de controlar tudo, de controlar a nossa realidade. Enfim, falei muito sobre esse yama. Esse é o último dos 5 yamas. E eu vou começar agora a falar dos niyamas. Os niyamas são, como eu já mencionei nesse vídeo, aquilo que nós queremos estimular na nossa vida para ter mais organização mental, mais alinhamento, né? Porém, para finalizar esse vídeo, pensa um pouco sobre tudo isso que eu falei. Eu sei que é muita informação e que muitas vezes os conceitos se entrelaçam, mas reflita. Use a semana para refletir sobre o conceito de aparigrara, então esse desapego. Em que partes da minha vida que eu sinto que eu me apego demais? Em quais partes da minha vida eu sinto que eu trago um controle, eu tenho um controle desnecessário sobre? Onde poderia trazer mais leveza, mais suavidade, não é? Qual é a minha noz, qual é o meu amendoim que não me deixa escapar da situação de perigo, né? Como um macaco. Enfim, muito obrigada por ouvir. Eu também estou curiosa para saber o que você acha a respeito disso. Eu espero que você tenha gostado, que esse tenha sido uma reflexão interessante. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!